processo físico que justifica esse efeito. Agora, em que proporção isso acontece? A quantidade que nós temos de CO2, que é 400 partes por milhão, né? Essa quantidade é suficiente, um pequeno aumento de 400 para 450, isso é suficiente para provocar um aquecimento de 1 grau? Isso nós não sabemos. Nós observamos o efeito que acontece, que nós medimos, né, globalmente, ou pelo menos em várias regiões estratégicas, nós temos esse efeito observado, mas não temos uma certeza de que ele está associado com a emissão de gases. Ou seja, ainda paira alguma dúvida ainda, né? Precisamos de mais dados, como você acabou de falar recentemente. Eu estou fazendo aqui um ping-pong que é para poder explorar nesse pequeno tempo que a gente tem um pouco da sua visão aí. Economia, vamos falar de dinheiro, parte de finanças aí. Como que você vê esse momento atual da nossa economia, independente do governo, né, que está administrando o Brasil, mas eu quero um olhar seu um pouco mais amplo. E também, aproveitando aí, já temos perguntas, né, qual que seria a melhor sugestão de proteção do nosso capital aí, de quem tem a sua poupança aí? Bom, em relação ao nosso cenário atual, ele não tem grandes diferenças em relação a cenários anteriores quando se considera a macroeconomia. Não tem muitas mudanças em comparação a históricos desde do início do Dow Jones em 1885, né, tem dados anteriores do S&P 500 desde 1871. Embora não houvesse ainda esses índices, havia as empresas que passaram a compor esse índice em 1897. Então, nós temos dados suficientes para analisar como seriam, né, se eles já existissem, o Dow Jones e o S&P 500. Analisando esse histórico, a evolução, o comportamento típico do mercado desde 1871, pelo Dow Jones, não tem mudanças substanciais nos anos mais recentes. Essa guerra, por exemplo, não tem afetado muito. O que mais afetou foi a pandemia de 2020, final de 2021, de março de 2020 até mais ou menos outubro, novembro de 2021, houve um caos econômico no sentido de transformar o comportamento típico do mercado foi diferente de tudo que havia até aquele momento. Não de ter subido ou caído, mas o comportamento, as propriedades gerais do mercado foram modificadas, só que não deixou sequelas. Ela voltou, a partir de janeiro de 2022, quando estava 75% da população aproximadamente vacinada, já voltou a normalizar no sentido, isso não quer dizer subir ou cair o mercado, quer dizer, as propriedades, quero dizer, a anisotropia, né, ela foi reduzida, depois ela aumentou, o coeficiente de Hurst modificou, tem várias métricas estatísticas que são usadas para determinar características típicas do mercado que não são muitas vezes visíveis. Para quem está fora da economia, não enxerga claramente o que está acontecendo. Essas características que foram mudadas, eu não estou falando de mercado subir ou cair, esse acho que é um ponto importante. O que pode ser mais importante para a pessoa que não está ligada à economia, que não opera no mercado financeiro, é se a economia vai subir ou cair, né? Então é diferente. Então nós estamos num cenário em que não dá para saber muito o que vai acontecer também. É muito difícil especular sobre esses assuntos, porque, por exemplo, a minha estratégia de investimentos, ela opera prevendo algumas horas e alguns dias. É muito difícil fazer uma previsão para daqui a alguns anos, né? Ela vai se atualizando continuamente. À medida que você vai recebendo novos dados, ela varia se continua sendo conveniente manter uma direção ou se é melhor interromper porque não há mais evidência de que vai seguir naquela direção. Então, é muito... No caso da meteorologia, né? Você vê a meteorologia, ela faz previsões no máximo para uma semana. Não tem previsão meteorológica para daqui a 6 meses, daqui a 2 meses. Se faz até, mas o erro é muito grande, a taxa de acerto é muito baixa. E há poucas décadas, antes dos computadores, praticamente não existiam previsões meteorológicas que fossem razoavelmente confiáveis. Elas eram muito incertas e muito especulativas. O mercado financeiro, ele é muito mais complexo e muito mais caótico do que a meteorologia. Então, essas previsões que se faz, quase sempre, quando você vê um economista falando sobre o mercado financeiro, que ele faz uma análise, aconteceu tal coisa, né? Por que aconteceu aquilo? Quase sempre ele inventa um motivo qualquer, sem se preocupar com que aquele motivo seja uma representação real do que de fato aconteceu, porque ele não compreende de fato. Se ele compreendesse, ele faria operações no mercado e teria lucro com isso. E geralmente ele não faz. Ele só explica a posteriori, quer dizer, depois que acontece é muito fácil você saber quem ganhou o jogo depois que terminou. Antes de terminar o jogo, é muito mais difícil você saber quantos vão ser os gols para cada lado, etc, etc. Então, os economistas dão essas explicações ad hoc, né, que são muito fáceis e muitas vezes ele tenta encontrar elementos que se encaixem para fazer a explicação fazer sentido, mas isso não quer dizer que seja aquela explicação realmente correta.
Em relação para proteger o capital, é muito difícil também, por exemplo, a poupança, até a época do Collor, ela era considerada um investimento muito seguro, né? Ela tinha uma rentabilidade relativamente baixa, ela cobria a inflação, mas era considerada com baixíssimo risco. Ninguém imaginava que a poupança seria confiscada. Eu lembro que na época o Antônio Hermílio, ele era a pessoa mais rica do Brasil, e quando foi devolvido o dinheiro confiscado, ele não estava nem entre os 10 primeiros. Então, quer dizer, houve uma diferença muito grande nas correções que eles fizeram entre os valores que eles confiscaram e o valor que eles devolveram quando você fazia as correções adequadas. Então, houve uma apropriação indébita, praticamente, nessa história. E nós não temos como saber o que é seguro hoje, a qualquer momento pode deixar de ser, e é muito difícil, né? Muitas pessoas estão falando, eu tenho o amigo Renato Almeida, ele fala do Bitcoin, ele defende muito, ele é um entusiasta do Bitcoin. Você tem aplicação em Bitcoin? A Tamara acabou me obrigando a entrar em algumas criptomoedas. Eu não vou dizer exatamente quais são, mas entrei em algumas criptomoedas. Diversifica, né? Eu gosto muito da ideia da Bitcoin. O objetivo de você conseguir uma libertação do Estado, uma libertação do governo, dos bancos, de você ter mais autonomia. Porém, ela tem muitos comportamentos de bolha, né? Teve uma bolha muito grave na Holanda,